André acordava todos os dias antes do sol surgir. O despertador insistente parecia anunciar não só o início de mais um dia, mas também o peso de uma vida marcada por sacrifícios silenciosos. Aos 28 anos, ele trabalhava como garçom em um restaurante popular de sua cidade, um lugar que, embora movimentado, jamais reconhecia os esforços de seus funcionários. André era conhecido por sua dedicação. Arrumava as mesas com cuidado, lembrava o pedido de cada cliente sem anotar, e mesmo quando um prato saía errado da cozinha, era ele quem corria para amenizar a situação, sempre com um sorriso discreto no rosto. Mas nem sempre esse sorriso era recompensado. Clientes arrogantes, apressados ou impacientes não hesitavam em maltratá-lo. "Isso aqui está horrível. Você não sabe nem servir direito", gritou certa vez uma senhora com voz estridente, enquanto André, mantendo a calma, apenas pediu desculpas e corrigiu o erro, sem reclamar. O chefe, por sua vez, observava as cenas como se fossem invisíveis. André via seus colegas mais desatentos serem elogiados por tarefas triviais, enquanto suas ideias, sugestões de melhoria do atendimento ou pequenas inovações no serviço eram constantemente ignoradas. A vida pessoal de André também sofria com a rotina desgastante. Morava em um apartamento simples, com paredes descascadas e uma cozinha minúscula, onde às vezes, depois de longos turnos, se sentava sozinho para jantar. Sonhos de abrir seu próprio negócio pareciam distantes, quase utópicos. Ainda assim, ele cultivava uma esperança silenciosa, como uma pequena chama acesa no fundo do peito, a de que, um dia, todo o esforço e a honestidade seriam recompensados. Em um dia particularmente difícil, um grupo de clientes chegou ao restaurante exibindo o que André chamava de arrogância de luxo. Olhares desdenhosos, pedidos complicados e reclamações constantes testavam sua paciência. Um deles derrubou um copo de suco e, em vez de receber um pedido de desculpas, lançou um comentário sarcástico sobre sua competência. André respirou fundo, limpou a bagunça e continuou atendendo com a mesma educação que sempre teve. Naquele momento, mais do que nunca, ele sentiu o peso da invisibilidade. Ninguém via o quanto se dedicava, ninguém percebia suas pequenas vitórias. Apesar de tudo, André não se deixou quebrar. Guardava cada crítica injusta, cada desprezo silencioso, como combustível para um futuro que ainda não existia. Durante suas folgas, estudava livros de administração, observava outros restaurantes da cidade, anotava ideias, planejava mentalmente um projeto que um dia seria seu. Cada humilhação, cada xingamento ou olhar de desprezo se transformava em determinação silenciosa. Ele sabia que não podia depender de reconhecimento alheio. Sua batalha era consigo mesmo, e o triunfo, embora invisível agora, viria no tempo certo. Os anos passaram e André continuava no mesmo restaurante, sempre o mesmo garçom exemplar, sempre o mesmo alvo de críticas e desprezo. Mas por dentro, algo estava mudando. Cada cliente arrogante, cada chefe indiferente, cada humilhação diária havia plantado nele uma determinação silenciosa e inquebrável. Ele começou a enxergar além do balcão e das mesas. Observava como os restaurantes mais bem-sucedidos da cidade funcionavam, como os garçons eram tratados, como a cozinha era organizada e, sobretudo, como o cliente poderia ser surpreendido positivamente. Nas noites após o trabalho, André se dedicava aos estudos. Comprou livros usados sobre gestão de negócios, marketing e atendimento ao cliente, assistia a vídeos e palestras online e até anotava ideias em um caderno gasto, sempre com a esperança de que um dia aquela chama que queimava dentro dele se tornasse uma realidade. Ele sabia que, para transformar seu sonho em realidade, precisaria de planejamento, paciência e coragem. 3 ingredientes que ele já cultivava sem perceber.
O primeiro passo surgiu quase por acaso. Um antigo colega de trabalho, agora gerente de outro restaurante, convidou André para ajudá-lo em um evento especial. Era uma oportunidade pequena, mas permitiu que ele aplicasse suas ideias. Reorganizou o fluxo do atendimento, sugeriu pequenas melhorias na disposição das mesas e introduziu técnicas de simpatia genuína com os clientes. O resultado foi surpreendente. Elogios vieram de todos os lados, inclusive do gerente, que, pela primeira vez, reconheceu seu talento. André sentiu a mistura de alegria e frustração. Finalmente alguém notara seu esforço, mas ainda não era o reconhecimento que ele buscava para si mesmo. A determinação de André começou a se transformar em ação concreta. Com cada economia, cada poupança de seu salário, ele planejava seu próprio restaurante. Conversava com fornecedores, buscava locais estratégicos e anotava mentalmente cada detalhe que pudesse fazer a diferença, desde o cardápio até a maneira como os clientes seriam recebidos. Ele sabia que não poderia depender de sorte. Precisava criar algo que fosse irresistível e único, algo que refletisse sua dedicação e paixão pelo que fazia. E mais do que tudo, algo que jamais permitisse que seus clientes, e nem ele mesmo, se sentissem ignorados ou maltratados. Enquanto isso, no restaurante onde ainda trabalhava, continuavam os dias difíceis. Mas André já não se deixava abater como antes. Cada crítica se transformava em reflexão, cada desprezo em estratégia. Ele observava os erros de seus superiores, aprendia com eles e fortalecia sua visão de que poderia fazer diferente. A transformação interna era silenciosa, mas poderosa. Ele não era mais apenas o garçom maltratado. Era um homem que carregava dentro de si o projeto de se tornar dono de seu próprio destino. O dia finalmente chegou. André, com um misto de ansiedade e orgulho, assinou o contrato de aluguel de um pequeno espaço no centro da cidade. O lugar era modesto, mas para ele representava anos de sacrifício, noites sem dormir e sonhos silenciosos. Chamou o restaurante de Sabor em Alma, um nome que refletia tudo o que ele acreditava: comida feita com dedicação, serviço com respeito e atenção genuína ao cliente. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Cada investimento precisava ser calculado, cada detalhe planejado. Ele cozinhava ao lado de sua equipe, servia mesas, lavava pratos e ainda resolvia problemas administrativos. Alguns dias, André saía para casa exausto, com dores nas costas e nos pés, lembrando-se de seus dias como garçom. Mas, diferente do passado, agora sentia que cada esforço tinha um propósito. Cada cliente satisfeito era uma pequena vitória que fortalecia sua convicção de que estava no caminho certo. Claro que os desafios surgiam. Fornecedores atrasavam entregas. Alguns clientes eram exigentes demais e a concorrência era feroz. Mas André já não era o mesmo garçom subestimado. Ele aprendeu a ouvir críticas, separar o que era construtivo do que era mero desdém e usar cada obstáculo como impulso. Lentamente, a reputação do Sabor em Alma começou a crescer. Quem provava a comida e sentia a atenção dedicada ao cliente não hesitava em voltar e em indicar o lugar. O que antes parecia impossível começava a se concretizar. Pessoas que jamais haviam notado André no restaurante anterior agora elogiavam sua dedicação e visão. Ele se tornou um exemplo de superação, provando que a paciência, a honestidade e o trabalho duro podiam transformar a vida de alguém. E, mais do que isso, demonstrava que a gentileza e o respeito pelo outro geram frutos muito maiores do que o simples poder ou arrogância momentânea. Anos depois, o pequeno restaurante tornou-se uma referência na cidade. Sabor em Alma era conhecido não apenas pela qualidade da comida, mas pelo atendimento impecável,
pelo ambiente acolhedor e pela filosofia de respeito aos clientes e funcionários. André, o garçom que outrora havia sido maltratado, agora recebia elogios de todos os lados, incluindo aqueles que um dia haviam sido arrogantes e críticos sem motivo. O reconhecimento, porém, nunca subiu à cabeça de André. Ele lembrava-se de cada humilhação e cada desprezo que sofrera, e usava essas memórias como combustível para tratar bem cada funcionário, incentivando-os, ouvindo suas ideias e valorizando seus esforços. Sua história tornou-se inspiração para muitos jovens que chegavam sem experiência, sem status, mas com sonhos grandes. Ele mostrava que a dedicação e a persistência, mesmo diante da injustiça e do desprezo, podiam criar oportunidades inimagináveis. Em uma tarde ensolarada, enquanto observava clientes sorrindo e compartilhando momentos no restaurante, André percebeu que havia conquistado muito mais do que um negócio bem-sucedido. Havia conquistado respeito, dignidade e a certeza de que, apesar de todas as adversidades, nunca havia perdido sua essência. O garçom maltratado havia se tornado dono de seu destino e, ao mesmo tempo, transformado a vida de todos ao seu redor. No fundo, André sabia que cada crítica, cada olhar de desdém e cada xingamento recebido no passado havia sido essencial. Eles não quebraram seu espírito, apenas o fortaleceram. E assim, o homem que um dia serviu mesas invisível aos olhos do mundo tornou-se referência de coragem, paciência e superação. Seu restaurante era agora mais que um negócio. Era a prova viva de que humildade, trabalho duro e perseverança podem transformar vidas, e que nenhum obstáculo, por mais humilhante que seja, é maior do que a determinação de um coração firme.